Ião, uma casa que fica em São Carlos e faz parte da Regional Araraquara. Em primeiro lugar, eu gostaria de pedir ao Mestre Jesus que nos acompanhe nesses minutos de reflexão a respeito do seu Evangelho, para que estejamos sempre com Ele, em seu coração, carregados pela sua bondade e entendendo um pouquinho mais todos os dias a respeito do exemplo que Ele nos deixa, que Ele nos deixou, e que nós podemos dar uns aos outros todos os dias. Hoje nós vamos comentar algumas reflexões a respeito do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os misericordiosos. E hoje nós viemos principalmente falar a respeito do maior exemplo do mundo, que quando dizemos assim, o maior exemplo do mundo, alguém pode se perguntar, mas Bruno, qual é o maior exemplo do mundo? E fica fácil quando a gente para pensar no exemplo de Jesus, né? O exemplo de tudo. O exemplo de tudo que nós podemos viver, exemplo de tudo que nós podemos aspirar, exemplo de tudo aonde nós podemos chegar através dessas lições tão maravilhosas que ele nos deixou. E quando pensamos nas características do mestre e de que forma nós podemos trazê-las para o nosso dia a dia, eu pensei que seria interessante tratarmos, na verdade, de só dois aspectos muito, muito simples, mas ao mesmo tempo muito importantes para o processo evolutivo de todos nós. E quando eu digo todos nós, me refiro a nós como planeta, nesse momento tão difícil, mas ao mesmo tempo tão importante e tão especial que nós vivemos como trabalhadores da última hora, nesses momentos de mudanças. E aí, primeiramente, eu gostaria de falar um pouquinho a respeito de nós aprendermos a perdoarmos a nós mesmos, no sentido de cultivarmos a capacidade de olharmos para nós com muito amor, com muito carinho, entendendo as nossas motivações do passado, mas nunca nos prendendo a esse passado. O mestre, quando passou por aqui, já não tinha talvez a necessidade desse aprendizado especificamente, então eu gosto sempre de reportar, de me lembrar a esse respeito do exemplo que nos é deixado através do Evangelho do Cristo, mas deixado por Paulo de Tarso, um dos seus apóstolos mais importantes, que teve que aprender muito sobre o auto-perdão para conseguir conduzir os seus trabalhos, que foram muitos, foram extensos e foram fundamentais, mas que, ao mesmo tempo, foram trabalhos desenvolvidos por um homem que, antes de se tornar Paulo, enquanto foi Saulo, cometeu muitas atitudes complicadas, lutou e agrediu os judeus de forma muito, muito assintosa. E quando Paulo se viu diante da sua nova vida, do seu novo nome, da sua nova identidade, da sua nova missão, ele teve que aprender muito sobre o auto-perdão, entendendo que aqueles atos do Saulo eram, na verdade, coisas sobre as quais ele não podia ficar parado, às quais ele não podia se prender. Isso diz muito sobre nós mesmos, sobre o quanto podemos e devemos procurar oportunidades de olhar para tudo que está por vir nas nossas caminhadas, à medida que nos renovamos para o bem, ao invés de nos prendermos tanto quanto nós costumamos nos prender ao nosso passado, o que não é proveitoso, o que frequentemente só nos faz mal. Avançando um pouco no nosso raciocínio, é importante, então, após
aprendermos a nos perdoarmos, aprendemos muito também sobre perdoar o próximo, sobre perdoar o outro, aquele que cruza o nosso caminho. Porque temos ali o primeiro mandamento, né, amar ao próximo como a nós mesmos, e aí podemos entender que isso se aplica para diversas esferas, entre elas a esfera do perdão. Então, quando aprendemos a nos perdoar, temos condições de perdoar melhor, perdoar corretamente, com muito amor o próximo. E quando eu digo da melhor forma possível, corretamente, eu me refiro a dois aspectos muito importantes, que é perdoar incondicionalmente, ou seja, sem pensarmos em condições sob as quais perdoamos aquele que erra conosco, aquele que nos dificulta a vida, aquele que, de alguma forma, cria entraves ao nosso caminho, à nossa vida nesse planeta. E aí nós podemos ir desde um familiar difícil, até colegas de trabalho, às vezes uma pessoa muito próxima da família. Nenhuma dessas pessoas está no nosso caminho à toa. E é muito importante abraçarmos com amor essas oportunidades de perdão incondicional. E num segundo ponto, perdoar infinitamente. Como disse Jesus a Pedro, 70 vezes 7. Nos lembrando que, da mesma forma que os nossos companheiros muitas vezes erram, e erram de novo, e erram de novo, nós também muitas vezes tropeçamos seguidamente no mesmo desafio, nas mesmas pedras ao longo do nosso caminho. E o que é que faz o nosso Pai Celestial quando tropeçamos seguidamente nas mesmas dificuldades? Ele segue nos perdoando. E o que é que faz o nosso Pai Celestial quando insistimos muitas vezes nos erros? Ele segue perdoando. E o perdão dele é incondicional e é infinito. Ele não cessa de nos perdoar porque somos seus filhos e porque carregamos dentro de nós essa centelha divina que trouxemos dele. Isso é muito bonito. E, na verdade, para sermos então filhos do Pai, filhos do nosso Pai Celeste, temos que ser também ah, muito dispostos ao perdão incondicional e infinito, que nos possibilitará, pelo exercício contínuo desse perdão, também o dom de nos esquecermos aos poucos de nós mesmos, nos esquecermos dessas falhas e seguirmos o nosso caminho a despeito das dificuldades que esses irmãos eventualmente nos coloquem. Como lembra muito bem o mestre em uma das suas muitas passagens, não temos como levar até o altar a nossa oferenda para Deus se estivermos em algum débito com os nossos irmãos. É muito importante que cultivemos nos espaços em que passamos, nos quais nós habitamos e que nós dividimos, que nós cultivemos essa reconciliação fraternal, pois ela e somente ela dará a base necessária para que coloquemos aos pés do altar uma oferta pura, que é o nosso coração, em nome de Deus Pai. Seguindo então, depois de refletirmos um pouco sobre o auto-perdão e sobre o perdão que ofertamos aos nossos irmãos, aqueles que passam por nós, podemos pensar um pouco sobre um terceiro passo. À medida que avançamos na esfera da vida, é possível pensarmos sobre aprender a amar a nós mesmos, a encontrarmos dentro de nós essa centelha divina através de práticas que nos façam bem, como seres integrais. E quando eu digo integrais, eu me refiro a todos os aspectos da nossa vida. Precisamos, antes de tudo, desse corpo físico que nos sustenta e que nos mantém a vida, e que nos mantém numa situação apropriada para vivenciarmos todas essas experiências maravilhosas. Por isso mesmo, é importante cultivarmos bons hábitos para cuidar desse corpo, evitando todo tipo de excesso, pois qualquer coisa em excesso é capaz de desequilibrar os nossos organismos.
mantermos boas rotinas de alimentação, de exercícios, de práticas, para que tenhamos uma vida mais leve, tornarmos a nossa alimentação, a, as nossas vivências mais leves. E avançamos então para as vibrações que cuidam da nossa mente, tentarmos expor o mínimo possível a nossa mente a assuntos supérfluos, a perdas de tempo, a discussões a respeito de pessoas e não de ideias. Tentarmos o máximo possível mantermos essa mente silenciosa, protegida e amparada, muito bem amparada por vibrações mais suaves que dizem respeito à nossa evolução intelectual, que dizem respeito, de repente, a uma meditação, ao cultivo de assuntos que sejam construtivos, às reflexões que conduzam às boas críticas. A nossa mente precisa de um alimento poderoso para se desenvolver, para bater as asas ao lado do nosso coração. E assim nós vamos, aos poucos, encontrando esse alto amor, nos protegendo de influências perniciosas e alimentando dentro de nós a leveza necessária para essa caminhada de evolução. E assim vamos aprendendo por fim, com base no cultivo de bons hábitos, no cultivo de bons pensamentos, o cultivo do amor, que alimenta o nosso espírito. E aí eu digo amor com A maiúsculo, aquele amor universal que vem de Deus a todo momento e que banha os nossos entornos, que eleva as nossas possibilidades quando estamos de fato conectados com esse ser maravilhoso, com essa inteligência suprema, com essa causa primária de todas as coisas. E assim nós vamos criando esse amor que é o alimento para nosso espírito e que aos poucos nos ajuda a tornar mais leve essa caminhada, porque nós vamos aos poucos, como eu disse antes, aprendendo sobre essa possibilidade de nós nos esquecermos de nós mesmos em favor do nosso irmão. E assim, conforme nós vamos nos amando, nos cuidando e relembrando dessas dádivas que o Mestre Jesus deixou no seu Evangelho, nós vamos construindo um fator muito importante para nosso avanço espiritual, que é o desprendimento. E eu penso pessoalmente que essa é uma das grandes sacadas do Mestre Jesus, Mestre dos Mestres, do Cristo, aquele que guia os nossos esforços de passagem por essa terra todos os dias. Eu acredito que a construção desse desprendimento, a partir do perdão que cultivamos por nós e depois estendemos ao próximo, e que então se torna a possibilidade de cultivo desse amor por nós mesmos, pelas nossas potencialidades, pelo nosso crescimento, eu entendo que isso leva até essa grande sacada, que é o quarto passo, que é essa ponte de desprendimento que nós podemos construir com o outro. O outro, ele é, de fato, a nossa possibilidade mais poderosa de atingirmos o céu, de retornarmos ao colo do nosso Pai Celestial de uma maneira célere, de uma maneira leve. Ele nos proporciona essa capacidade de desprendimento à medida que nós aprendemos a amá-lo incondicionalmente e infinitamente, expandindo a nossa, o nosso afeto para além dos círculos mais próximos. Nós que ainda somos tão defensivos, tão carregados desse instinto de autopreservação, dessa facilidade de entrarmos em modos defensivos diante de situações que muitas vezes não oferecem perigo real. E assim, nós vamos construindo essas pontes de desprendimento
porque, no fim das contas, esse amor com A maiúsculo, cultivado dentro de nós, e que é muito desprendido, ele se traduz num termo que uma vez uma pessoa me disse durante uma aula de escola de aprendizes do Evangelho, e eu nunca esqueci: o sentimento de disponibilidade. E essa, caros irmãos, eu penso que a nossa boa sina, a, a nossa, o fato de que nós estamos no caminho de, aos poucos, sermos eternamente disponíveis uns aos outros. Essa disponibilidade é que se traduz através dos nossos atos, dos nossos olhares, das nossas palavras e aos poucos através dos nossos pensamentos, enquanto construímos a disciplina, porque é uma disciplina de todos os dias nos tornarmos um pouco melhores do que fomos ontem. E essa boa sina se traduz na possibilidade, então, de estarmos eternamente disponíveis uns aos outros. Percebam que palavra boa para descrever o amor com A maiúsculo. Disponibilidade. Significa realmente sairmos, muitas vezes, do nosso caminho em nome de alguém que nos pede ajuda. E a ajuda, ela pode ser de vários tipos. Às vezes, ela é mais literal e às vezes não. Às vezes, as, as intervenções mais agressivas que os nossos irmãos nos impõem são os maiores pedidos de ajuda que passam pelo nosso caminho e que é nosso dever, como filhos de Deus, como irmãos do Mestre Jesus, atender. E assim, nós vamos construindo essa atmosfera de serviço e de doação, com sacrifício, se necessário, pois que é isso que nós podemos retirar, é isso que vem dessa disponibilidade. E sempre que possível, porque muitos serão os sacrifícios nessa nossa passagem pela terra, pois é aqui que estamos aprendendo, é aqui que estamos colocando à prova é, esses aprendizados também no caminho ao lado e seguindo também, porque não o Mestre Jesus. É nesses momentos de sacrifício que nós vamos encontrar as possibilidades de irmos além de nós mesmos e de melhorarmos, fortalecermos sempre essas pontes com todos que passam pelo nosso caminho. E lógico, porque a vida com certeza é composta de muitos desafios, mas não pode ser desafio o tempo todo. Esse amor que constrói pontes, esse amor com A maiúsculo, essa disponibilidade muito tranquila e amorosa que podemos construir para com todos que estão ao nosso redor, ela nos dá a possibilidade de momentos de grande alegria, que são os momentos em que, estando uns aos lados dos outros, fortalecemos os nossos laços de confraternização para louvarmos a Deus. E por esses laços fraternos do amor com A maiúsculo, que é ensinado pelo Cristo em toda a sua jornada, nós podemos construir com os nossos irmãos, com todos os nossos irmãos, grandes louvores que nos permitem refletir sobre o quanto nós podemos e devemos ser gratos por estarmos aqui agora, dividindo essa vida, esse dia, essa semana, esse mês, a despeito das dificuldades que estão lá fora, a despeito dos momentos difíceis que nós vivemos, pois é nesses momentos mais difíceis que nós somos capazes de despertar esse herói dentro de nós, mas esse herói de amor, de perdão, de carinho, de disponibilidade em nome do outro. Pois a cada vez em que nós vencemos essas dificuldades que existem dentro de nós, ainda muito presas ao nosso ego, nós erguemos às alturas poderosos louvores de amor e de gratidão por essa vida que nós temos. E assim, entendendo que somos fruto
desse exemplo maravilhoso do Mestre Jesus, que nos deixou tantas lições importantes, seguindo essas lições, um pouquinho que seja todos os dias, fica o meu convite e o meu questionamento para todos que estão aí nessa noite, nessa tarde, nessa manhã, acompanhando essas palavras. A quem será que, a partir dos ensinamentos de Jesus, nós podemos ensinar? Que a paz do Mestre Jesus esteja sempre conosco, hoje e sempre, e que nós possamos, assim, seguir, ensinando pelo exemplo, aos pouquinhos, todos os dias, mas incansavelmente, como ele nos ensinou. Muito obrigado, graças a Deus.